Show, vamos lá então, canal Espetinho de Kafka, a gente vai falar hoje sobre o que fazer quando o broker entrar com discos cheios. Então eu tenho no meu cenário aqui um Kafka com 3 brokers e um desses brokers, por algum motivo, o disco encheu, talvez começou a produzir mais mensagens do que devia, o monitoramento não pegou que o disco estava enchendo demais, aquele produtor lá que produzia poucas mensagens, de repente começou a produzir muitas mensagens, encheu o nosso disco e o nosso Kafka ele está lá no data center, é um Primes, e para agora colocar um disco novo, eu não tenho discos, tem que alguém fisicamente colocar lá o pendrive, né? Num disco novo ali pra gente ter mais acesso. E aí que agora a gente não tem. Então eu vou fazer um topic test aqui, tá? Mas a gente poderia ter vários tópicos. Poderia ser um broker com vários caras ali dentro. E a forma como eu vou ensinar é uma das formas que dá pra gente fazer como resolver esse problema. Não necessariamente é só essa, tá? Mas acredito que é a mais usada. Então, vamos para o cenário, eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu criei esse Kafka no meu laboratório aqui na máquina local, rodando via Docker. Você pode rodar aí para testar também. São 3 terminais basicamente que você vai abrir, rodar, executar esses caras e vir executando a configuração. Então, configura o Zookeeper, depois você configura o Kafka, executa o Kafka, criando o nosso tópico aqui e dando um describe no tópico, e é isso que a gente precisa, e agora a gente está nessa parte aqui, ó, que vai produzir no tópico as mensagens, né? Se você olhar esse tópico aqui, ó, o data, que é onde a gente está com os nossos arquivos configurados do Kafka, ele está menor do que os outros, tá? É a forma como eu configurei aqui. Então, vindo um pouco sobre esse tópico, qual a configuração que eu deixei com ele? São 3 partições, replication factor igual a 3 e o min in sync réplica é igual a 3. O que isso significa? Que eu tenho todas as réplicas em todos os brokers e eu preciso de 3 réplicas para continuar produzindo. Ou seja, se um broker cair, eu vou parar de produzir. E é o que basicamente vai acontecer aqui. Deixa ele saiu a cópia, vamos lá copiar de novo, Kafka Producer aqui, esse cara é recente, tá, que foi adicionado. Então a gente tem aquele outro console e o teste também, mas esse aqui é mais legal para esse teste aqui que a gente vai fazer. Então vamos executar ele, e aí ele vai começar a executar e a gente vai ver que vai encher o disco. Ah lá, encheu o disco. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai diminuir o min sync réplica para 2 nesse outro Kafka que está rodando. Rodei, complete, né? Ele já completou aqui. Agora é só esperar um pouquinho. E tá vendo que ele tá dando mensagens de warning que não conseguiu, e agora ele conseguiu. Por quê? Porque a gente reduziu o min sync réplica igual a 2. Ou seja, agora o produtor ele não precisa esperar mais 3 réplicas confirmadas que a mensagem está nas 3 réplicas. Agora ele precisa só de 2. E eu consigo continuar produzindo. Mas ainda o disco está cheio, tá? E se eu olhar a configuração do Kafka aqui no tópico, ele ainda está olhando para as réplicas lá. Mas eu não consigo dar um start nesse cara aqui, ó. Se eu tentar dar o start Kafka, vamos tirar essa opção do aqui. Na hora que eu tentar subir, ó, ele já dá erro. Porque se eu dar um df-h, o data tá cheio. Apesar do meu barra não tá cheio, né, o Linux não tá cheio, mas o Kafka tá. Então a gente tem 2 opções aqui. Uma delas, e a primeira que eu vou oferecer aqui, é a gente isolar esse cara, tirar ele fora das réplicas, ou seja, diminuir o replication factor de 3 para 2 dos tópicos. Então eu já posso vir aqui, temos que criar esse arquivo JSON, tá? Então eu estou dizendo para o tópico teste, a partição 0, quantas réplicas ele vai ter agora. E aí eu vou definir aqui. E aí eu posso executar esse cara aqui, ó. Se a gente quiser, eu posso usar o parâmetro verify aqui primeiro. Antes de fazer um execute, mas o que vai mandar e vai executar mesmo é o execute, tá? Ele executou. Se a gente pegar o comando de describe aqui de novo, ó, só para ver como é que está esse tópico,
E olha lá, tá? Agora replication tá 2 e em sync 2, ou seja, eu isolei esse cara. Eu teria que fazer isso para todos os tópicos que existem, tá? Se eu tivesse mais tópicos, aí teria que ter alguns scripts na internet que ajuda a você fazer esse tipo de coisa. Outra solução também que a gente pode fazer aqui é mover os dados em vez de barra data para outro local. Então, eu poderia facilmente vir aqui, ó, barra opt config, kafka conf server properties, e aí a gente tem a configuração lá dos logs, né, logs dirs aqui, e eu vou alterar para outro local. Isso é o suficiente? Não, porque eu quero mover. Eu quero, seria o suficiente talvez, né, mas o que eu quero fazer aqui? Então eu vou lá, vamos apagar esse cara primeiro, né? Kafka log, rmrf, teste asterisco, beleza. A gente removeu daqui só para ter espaço e eu vou conseguir, então, subir esse cara. Então, vamos lá, start. Pode ser assim mesmo, não tem problema. Ele já subiu o Kafka, e aí o que eu vou fazer? Agora eu vou mover, então, o logdir, eu vou dizer que ele vai estar em tmp Kafka logs agora, para o Kafka 1, tá? É isso que eu quero fazer. E aí eu vou criar aqui, e eu vou executar aquele mesmo comando aqui. Olha lá, ele começou a mover já, tá vendo? Você viu que ele já deu ali as informações, olha lá, ó, eu já consegui. E se a gente for no tmp logs do Kafka, agora está ali dentro, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também, eu não comentei, mas é possível fazer, Kafka config server properties, vamos lá, logsdir aqui, ó, eu posso adicionar mais de um, então eu poderia pôr tmp barra Kafka logs, né, Kafka aqui, por exemplo. Então, ele vai dividindo entre os diretórios aqui. E aí a gente usa esse reassign partitions aqui para mover, né, os dados do Kafka de um lado para o outro. Tá? Tem como a gente usar a retenção, o segment bytes, o retention bytes, o tópico, fazer esse tipo de configuração, mas isso eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer para outro vídeo explicando como evitar e como funciona isso. Tem bastante conteúdo para esse tipo de informação. Já deixo aqui alguns links, né, falando sobre esse cara. A própria StreamZ tem isso. Lá na Confluent também tem isso. Esse cara aqui é um cara importante, ó, porque quando você diminui a quantidade de réplicas é uma coisa, mas quando você aumenta é outra. E aí você tem que estar preocupado com o réplica lags, que é o que ele fala aqui, ó. E então, quando você está aumentando de 2 para 3, por exemplo, e você tem muitas mensagens, você vai aumentar o throughput de rede, vai aumentar o disco, então você tem que fazer um cálculo antes de sair aumentando. É importante você tomar conta disso, tá? E o lag pode aumentar, ou seja, até ele ficar tudo sincronizadinho e copiar toda a mensagem, você tem lá terabytes de mensagens e precisa replicar de um broker para outro, talvez você vai ter que usar esse comando aqui, ó, para ele diminuir o throughput de rede enquanto está fazendo essa réplica. É possível controlar isso, tá? Aqui no próprio acho que do StreamZ ele tem um bom exemplo aqui. Vamos ver. Ah lá, ele tem aqui, ó. Execute, aí você define o limite 5 megabytes por segundo, ou seja, eu quero que você faz a réplica, mas você faz só por 5 megabytes por segundo. E aí você pode ir aumentando, é o que ele está dizendo aqui, dando de exemplo. Ó. E o verify para verificar como é que está esse mover aí das partições entre brokers, tá? Outro cara que é legal a gente falar também, que eu deixei aqui de exemplo, e eu vou trazer aqui para vocês, esse Kafka CTL. O Datadog também tem um outro cara, tá? Mas eu gosto desse aqui. A gente pode abrir ele aqui, ó. Esses dois caras. Esse Kafka CTL eu achei muito legal. Ele faz bastante coisa. Você pode instalar na sua máquina, executar ele. Você precisa fazer um arquivinho de configuração. Aqui eu vou fazer bem simples o arquivinho de configuração. Eu já tenho ele aqui, ó, preparado num container, num outro container shell aqui que eu criei. Mas basicamente os comandos estão aqui. O container que eu criei é esse aqui, ó, o Ubuntu.
instalei alguns pacotes e aí eu executo esse script. O que esse script faz? Esse script eu criei para ficar mais fácil, isso eu acabei usando num cenário produtivo mesmo, que eu precisava diminuir a replicação de todos os Kafkas, de todos os tópicos, né? Então, basicamente, ele vai instalar os pacotes que precisam, ele vai criar o meu arquivo de configuração, eu tenho que apontar o Kafka Broker, e ele vai dizer lá, criar um arquivo de log, e ele vai olhar, e primeiro, então, eu peço para ele ver o tamanho do tópico, do Kafka, mas seria bom, acho que talvez a gente, vamos ver se ele vai funcionar. Talvez ele não funcione como eu espero que ele funcione, né? Mas é só para você ter uma ideia do script aqui. Talvez o logdir ele vai dar erro porque ele não vai achar. Olha lá. O que faltou aqui? Faltou porque eu peço que eu passe o broker e o replication aqui no meu script, né? Então o meu broker é o Kafka 03 9092 e o replication é 2. Então ele vai lá, primeiro ele baixa todos os pacotes, aí ele olha, então, na condição aqui, se ele for muito grande, o tópico 5 GB, ele vai esperar 60 segundos para ir para o próximo tópico. Se não, ele já vai para o próximo tópico. Basicamente foi isso que eu criei, foi uma regrinha ali que eu criei para ele tentar esperar. Mas você pode mudar isso, fazer de uma forma diferente, né? O Kafka CTL, ele é bem interessante, vale a pena você dar uma olhada, ele pode te ajudar a fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, você dá um help aqui, ó, ele tem bastante informação que dá para fazer, via linha de comando, por exemplo, se a gente usar esse cara aqui, ó lá, eu consigo ver, tá vendo? O Replication Factor ele já alterou pra gente. Então, é bem simples de usar, é fácil, recomendo usar ele. Então, essas são as duas formas aqui que eu sugiro você fazer, alterando, diminuindo o min-sync réplica, fazendo alteração, então, dos diretórios, né, fazer um resize de partitions, eliminando um broker, para depois adicionar ele, ou então só movendo para uma outra partição, para um outro local dentro do Linux ali. O próximo vídeo que eu quero fazer é falando mais como controlar o tópico, a retenção do tópico, os segmentos ali dentro, é um pouco mais detalhe, a gente vai entrar mais a fundo, que tem bastante coisa para falar, às vezes é muito complexo isso, eu sei, para mim também às vezes é confuso, a gente tem que estudar, olhar bem com calma, para entender, e porque cada ambiente, cada cenário é de uma forma, e às vezes você vai precisar calcular um pouquinho ali, para entender o que é o ideal para o seu cenário, tá? Beleza? Então, é isso, se tem dúvida, se precisa de alguma coisa, pode comentar, ou se tiver outra solução, se acha que dá para fazer de outra forma, outra ferramenta que é legal comentar, manda aí e valeu!